Olá pessoal, sejam bem-vindas, né, e bem-vindos ao nosso canal Frônesis. Hoje nós vamos falar sobre a questão da competência, né, que é um tema, não é um tema central, né, que a gente vem tratando, mas é um tema que surpreendentemente a gente tem se dado conta do grau de importância nos estudos que desenvolvemos, né? Sobretudo no que diz respeito à formação profissional, especificamente à formação docente, né? Mas também sobre as discussões ligadas à epistemologia da prática, né? A abordagem do professor reflexivo, e tem também origem na minha tese, né? Onde eu desenvolvi estudos, né, sobre a questão do ajustamento de rotinas no contexto da educação infantil, né, nas práticas dessas professoras de educação infantil. Então, os ajustamentos de rotina face às situações de imprevistos, né, que são corriqueiras, né, na sala de aula, sobretudo na educação infantil. Então, a ação, né, dessas professoras, né, no sentido de ajustar criativamente suas rotinas face às situações de imprevisto, teve aí então como um foco, né, um olhar direcionado sobre a questão das competências. Então hoje nós vamos falar, né, a gente vai estar disponibilizando, se não na estreia, né, desse vídeo no canal, mais adiante, né, assim que o texto atingir uma maturidade razoável, né? E mesmo, quiçá, pós-publicação, a gente vai estar disponibilizando aqui esse material. Então, um primeiro ponto, talvez assim como justificativa, né? E também meio como um pressuposto assim, de onde nós estamos partindo, claro, tudo isso fazendo parte de uma introdução, é dizer que a questão abordar a questão da competência, né, falar sobre competência é algo bem delicado, né, uma seara nervosa, né, primeiro porque existem críticas contundentes, né, em relação a toda a operação conceitual, né, sobre competência, por conta de um atrelamento, eu diria até melhor, de uma apropriação da perspectiva neoliberal, né? Então a perspectiva neoliberal, ela se apropria, né, do termo competência, né, dá sentido à competência e estabelece uma espécie de hegemonia, né? E de uma certa forma a lógica de mercado, que é a perspectiva neoliberal, né? Essa lógica de mercado, ela penetra na possibilidade de entendimentos sobre competência, mesmo quando a gente trabalha a questão da competência no campo da educação. A competência, ela geralmente vem muito impregnada, né, dessas lógicas de mercado, que eu estou chamando aí a perspectiva, também chamando perspectiva neoliberal. Então isso é muito sensível, né? Principalmente quando a gente também faz uma crítica a essa perspectiva neoliberal, a essa lógica de mercado operando aí no campo da educação, né? Que é o nosso caso, né? O nosso caso é uma posição crítica a essa perspectiva neoliberal, essa lógica de mercado hegemônica, né? No campo da educação. Mas um outro aspecto também que deixa faz com que abordar a questão da competência seja algo também melindroso, é porque é um termo assim polissêmico, né? Se a gente vai para a literatura, a gente vai encontrar uma variedade incrível, né? Uma miríade, né, de sentidos aí a respeito de competência, ainda que muito atravessada aí por aquela perspectiva neoliberal, uma visão às vezes também objetivista, né, porque é a visão mais que se encaixa mais, né, com essa perspectiva neoliberal, enfim. Então não é um termo fácil, é um termo que as pessoas utilizam muitas vezes
de uma forma superficial, né? Sem aprofundar assim, qual é a perspectiva, de onde é que eles estão trazendo esse entendimento de competência, misturam as coisas, conceitos como habilidade, saberes, né, se confundem também com a ideia de competência. Então, a princípio, e aí como uma justificativa, como trazendo, né, os nossos pressupostos, e também como introdução, essa questão da competência não é uma coisa tão fácil de abordar, mas mesmo assim, à nossa vista, parece ainda assim interessante a gente apostar, né, no sentido de buscar esclarecer, né, esses sentidos, né, e quiçá também a gente apresentar e desenvolver uma possibilidade, um sentido ou outro acerca da competência, né, um sentido de competência crítico, né. Bom, eu quero tocar em um ponto e que depois eu vou retomar esse ponto, né, que é o sentido etimológico, pelo menos num certo recorte temporal espacial da palavra competência. Então, a competência, fazendo esse recorte temporal espacial e reconhecendo esse recorte no latim, a palavra competência ela tem duas origens, né? Uma que se refere à palavra competentia e uma outra que se refere à palavra competere, né? Competentia de transpor, né? De ultrapassar, mas também no sentido de autorizar, né? De que compete a alguém, né? É autorizado por alguém, essa ideia de autorização também. Então, competere no sentido que diz respeito a essa competência no sentido de competir, né? No sentido de ultrapassar, né? Então, a gente traz isso, mas a gente vai aprofundar um pouco depois, retomando esses dois sentidos. Mas, a despeito dessa variedade, assim, se a gente vai para a literatura, a gente vai encontrar muito, principalmente aí no campo do trabalho, né, do mundo do trabalho, na ergonomia, na psicologia organizacional, né, nos estudos voltados aí à questão do trabalho. Claro que aí tem aquela influência taylorista, né, da questão da produção, então a competência a serviço dessa eficiência, dessa eficácia, de maximizar a produção, né, de otimizar os recursos, os lucros, né. Competência também no sentido de alcançar índices, né, de métricas que são estabelecidas externas, parâmetros externos. Então, a competência ela é muito avaliada e balizada, né, por essa, vamos dizer assim, por essa produtividade e por uma visão objetivista, né? Mas, a despeito disso, a gente também vai na psicologia cognitiva, principalmente, né, nos estudos mais ligados à psicologia cognitiva, a competência é muito também associada a essas funções cognitivas, né? A capacidade desses saberes, né? Também tem uma relação com essa ideia do saber agir, né? Das práticas, né? Então, a competência também muito ligada aí a esses saberes ou esses conhecimentos que estão contextualizados, né? Então tem, por exemplo, toda uma abordagem da cognição situada, né? Então esses saberes e esses conhecimentos, né, que constituem a competência não são saberes e conhecimentos abstratos, mas eles são contextualizados. Tem também toda uma questão das relações, né? Então a competência também da ordem social, a competência também que ela é construída, então tem bases, né? Fundamentos que vão possibilitar entendimentos da competência, isso principalmente a partir de tradições mais construtivistas, né? Do conhecimento que se constrói. Então, como a competência, não que seja conhecimento, mas
se constitui a partir desses conhecimentos, portanto, também competências que são construídas, né? Então vejam como há essa miríade aí, né, de sentidos, que isso, se por um lado é algo rico, né, mas por outro lado pode trazer uma certa confusão. Bom, um aspecto aí que a gente tem trabalhado, né, é no sentido de estabelecer um diálogo a partir da tradição fenomenológica com uma tradição mais crítica, isso no campo da educação, da pedagogia crítica, né? E o Freire, por exemplo, faz muito bem isso, né, na nossa opinião, né? E aí tem um ponto que eu acho que é importante, assim, quando a gente fala de fenomenologia, muita gente associa a fenomenologia como uma pegada mais subjetivista. Isso é um grande erro, é um erro crasso, né? Na verdade, a perspectiva fenomenológica, ela não está centrada no subjetivismo, ela está articulada numa pegada intersubjetiva, né? Não no subjetivismo, né? Então, quando a gente faz uma crítica àquela ideia de competência objetivista, não significa que a gente esteja caindo no subjetivismo, principalmente quando a gente dialoga a competência a partir dessa tradição fenomenológica, né? Então isso significa, por exemplo, pensar a competência em termos mais relativos, né? De sentidos e significados. Então a competência não é necessariamente aquilo que o sujeito faz, né? A partir de uma métrica externa, ou seja, ele faz e ele vai ser julgado, avaliado, vai existir um parâmetro externo de que o que ele faz é competente ou não. Na perspectiva fenomenológica, isso não faz nenhum sentido. Por quê? Porque a competência, os parâmetros de referência de competência são parâmetros que estão muito ligados ao sentido e significado vivido por esse próprio sujeito. Mas isso também não significa um subjetivismo, não é um sentido e significado que está no interior desse indivíduo, né? O próprio sentido e significado passa também por uma construção relacional, espacial, temporal, né? Quando a gente faz essa observação, né, acerca dessa, vamos dizer assim, de pensar a competência a partir dessa, dialogar a competência a partir dessa tradição fenomenológica, né, fazendo essa distinção, trazendo essa minúcia, que também não é uma minúcia, né, a gente começa a entender que há uma possibilidade muito interessante de integração dessa perspectiva fenomenológica, né, com uma certa tradição crítica, né, que tem lá também suas origens, né, na visão mais marxiana, né, ou histórico-cultural, que, em outras palavras, se a gente traz, por exemplo, as contribuições do Freire, significaria a gente pensar, por exemplo, os processos de libertação, os processos de tomada de consciência, os processos de transformação da sociedade, os processos de superação de alienação, né? Então, competência, a gente poderia pensar assim, competência em termos e aí trazendo agora, né, aqueles sentidos etimológicos, né, voltando a dialogar com aqueles sentidos etimológicos, competente e competere, nós poderíamos pensar a competência, né, no sentido de competência como uma mobilização, né, de conhecimentos, né, uma mobilização de saberes, uma mobilização, enfim, de habilidades. Portanto, a gente está falando de uma dimensão da ação, então a competência a partir dessa dimensão da ação, de mobilização, uma competência que passa por uma poiesis, né? Ou seja, é um ato criativo
a competência como uma mobilização, né, como um ato criativo, como uma ação que se dá, né, que se dá em um mundo, que se dá na relação, né, e que é atravessada por uma história, né, que é atravessada, né, por um contexto, né, por um contexto social, por uma história, né, mas uma mobilização, então competência, uma mobilização que possibilita ao sujeito, né, uma atualização, né, daí aquela ideia de superação, competência como autossuperação, competência como atualização, como um processo permanente de atualização, competência no sentido também de uma autorização, na medida em que esse sujeito se atualiza, esse sujeito se autoriza no mundo, né? Ou seja, a gente está falando de um processo de autonomia, de um processo de um desenvolvimento integrado desse sujeito. Então, trazer um sentido, né, de competência crítica, vejam, que é algo completamente distante daquele sentido mais comum, mais convencional, marcadamente aí pela influência de uma perspectiva neoliberal, por uma lógica de mercado, e a gente trazer isso para o campo da educação, pensar isso em termos de formação docente, formação profissional do professor, penso que isso pode fazer uma grande diferença, pode nos ajudar, né, a operar conceitualmente, né, a partir desse conceito, operar, né, práticas, realidades, de um modo bastante diversificado. Então, eu acho que, primeiro, reconhecer que não é um termo fácil de lidar, competência. Segundo, é polissêmico. Consequentemente, é necessário que a gente se aproprie, se aprofunde, né, dessas possibilidades de entendimento de competência, e a gente deixe explícito, né, para a gente não estar trocando alhos com bugalhos, né, e que a gente, no caso da gente, assumindo uma posição, né, inaugurando uma posição de um entendimento de competência crítica, a gente possa operar, né, em termos conceituais, questões talvez de modo mais interessante, mais potentes, mais criativos, a questão da formação, como eu disse, os processos, enfim, educativos. Então é isso, gente.